Alexandre do paxliber.com. Bem, esse é o primeiro vídeo do canal. E para começar eu queria explicar por que eu estou fazendo isso daí, por que eu estou começando a gravar esses vídeos, por que eu quero gravar esses vídeos. Basicamente são dois motivos. O primeiro motivo é, mudei faz pouco tempo, né, faz um ano, e ao lugar onde eu mudei, eu não conheci gente suficiente e eu praticamente não conheço ninguém aqui que goste tanto de política, de economia, o quanto eu gosto, sou apaixonado por esse tema, não queria ser chato, mas né, eu gosto de discutir sobre o tema, e eu tenho sentido uma falta muito grande de falar sobre o assunto. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu tenho lido já há bastante tempo sobre escola, material do Instituto Mises, sobre escola austríaca, sobre anarcapitalismo, enfim, sobre essas correntes liberais, vamos chamar de liberais mais extremos, né, liberais mais na ponta lá, gosto muito. Entretanto, o que eu tenho observado é que tem muita gente fora da área econômica falando sobre isso. Não que isso seja ruim, não é ruim, por favor, não, isso não é ruim, é muito bom. Isso estimula nós procurarmos. Aliás, deixa eu começar a cantar, explicar um pouco. Tem aqui no meu site, eu vou botar o link aqui embaixo, eu botei um artigozinho há pouco tempo atrás sobre a minha evolução de pensamento dentro da academia, pelo menos um trechinho dessa evolução. Porque eu fiz história primeiro, comecei história, né? Comecei o curso de história, e dentro do curso de história, basicamente, você tem duas correntes de trabalho, duas correntes acadêmicas, né? Você tem a escola marxista, basicamente, e a escola dos análises. A escola dos análises é meio que alheia à política, então a maioria acaba se tornando marxista. Então, digamos que 90%, 95%, isso não é segredo para ninguém, dos cursos de história, 90%, 95% dos professores são marxistas, isso é inegável. E aí nessa época eu fui marxista, né, enfim, todo blá blá blá, inacreditável naquela teoria, só que não fechava, eu comecei a pesquisar sobre e eu estava me sentindo muito limitado, eu precisava crescer e enfim, acabei fazendo economia, prestando vestibular para economia, fui fazer economia, que é um curso que na época foi maravilhoso, tá? Porque abriu muito o pensamento, não que você vai ter pluralidade no curso. Não, você não vai ter pluralidade. Pluralidade. Ai, que horror. Você não vai ter. Você vai ter as correntes principais, mas já é muito mais do que economia. Você vai ter o marxista, você vai ter o keynesiano, você vai ter o monetarista, você vai ter o neo-schutteriano, que é uma escola que eu gosto muito. E mais alguma coisa perdida, e professores, não é nenhuma coisa nem outra, transita nesse meio aí, tá? Mas já bem mais do que, já o dobro, olha, dobro que história. E aí me vem a questão, fiz economia, concluí, sou formado em economia, já fiz meu MBA e tal, enfim, mas isso não interessa. Mas o que eu tenho visto, agora voltando para o nosso vídeo, você vai lá nos podcasts do Instituto Mises, tem médico, tem empresário, tem professor, que mais que eu vi, enfim, jornalista, um monte de gente falando e pouco economista. Isso é assustador. Os canais hoje que você vê liberais, né, o canal do Ideias Radicais, o canal do Bom Senso, a galera é de direito, o Rafael fez psicologia, então, né, não que seja ruim, pelo amor de Deus, não é ruim, tá? Por favor, isso é legal, você ter bastante gente influenciando, e é legal. Só minha única crítica é assim, é que essa galera, como não tem aquela formação econômica tradicional, e eu quero abrir um parênteses primeiro, porque certa vez eu vi uma entrevista na Folha de São Paulo do Kim Kataguiri, tem coisas que eu concordo com ele, que eu acho legais, mas tem coisas que eu acho que ele exagera, né? Eu não concordo muito. Certa vez ele disse que ele começou a cursar economia e quando foi conversar com o professor, ele sabia mais de escola austríaca que o professor. Então ele falou, professor, eu sei mais que você. Cara, isso é ruim. Não é verdade. Você, né? Talvez se você chega a estudar 20, 30 anos na área, você seja e conhece mais o professor. E aliás, esse negócio de saber conhecer mais que o outro, eu acho muito complicado. Nós temos conheceres diferentes, isso não funciona. Não tem como você botar numa régua, olha, vamos botar numa régua aqui quanto eu conheço, quando você conhece, né? Quem encher mais ganha. Não é assim que funciona, tá? Eu acho muito ruim esse tipo de pensamento.
talvez ele possa saber mais sobre escola austríaca, lógico, né? Mas não quer dizer que saiba mais de tudo. Tá? Agora voltando aqui. Então eu imagino o seguinte, a construção do pensamento é igual um prédio, um castelo, alguma coisa que você precisa de tijolos para ser construído, né? E os conceitos são esses tijolinhos. Então às vezes eu vejo algumas coisas dentro do debate, dentro dos podcasts, enfim, que faltam algumas coisinhas aí, né? Então, por exemplo, uma crítica que eu tenho, mais no futuro eu faço outro material sobre isso, alguns equívocos, quando o Rafael fala sobre, na Ideias Radicais, fala sobre taxa de redesconto, eu vejo alguns equívocos, por exemplo, eu vi do pessoal do Bom Senso, no Plano Real faltou algumas coisinhas. Então, mas por quê? Não que eles estejam errados, eles não estão errados, mas falta, é como você construir a parede, você vai ter a parede, você tem a ideia deles ali bacana, mas esses buracos, né, incomodam um pouquinho, faltam algumas falhas de pensamento que eu acho que precisam ser corrigidas, não corrigidos, mas né, trazer um pouco de luz e tentar botar esse tijolinho e deixar a parede mais bonitinha, basicamente é isso. Então eu sinto falta de economistas falando. E agora, me olhe para a academia. Por que será que não tem tanto economista? Como eu falei, você tem essas correntes majoritárias, e é uma crítica que você tem na academia há muitos anos, hoje você tem uma tendência muito forte na academia, de você matar a serendipidade, ou seja, a capacidade do acaso. Então, a maioria são professores de carreira, o cara fez a academia ali, fez, não sei como é que chama o lugar, pelo menos onde morava era PET, fez um programa de pesquisa ali, né, pegou a bolsa de pesquisa, aí dali já emendou com mestrado e acabou virando professor na universidade. Mal uma experiência de mercado, quando muito uma experiência de mercado de baixo escalão ali. Não que seja ruim, qualquer escalão é trabalho, pelo amor de Deus, mas assim, o cara não tem muita noção de mercado. E outra, não tem gente de fora. Você não vai conseguir, por exemplo, hoje você não consegue fazer mestrado em economia se você não for de economia. Muito difícil. Algum outro curso você pode ter, mas em geral não tem. Então você não tem esse debate externo. E a maioria dos professores estão naquela utopia acadêmica ainda muito longe da nossa realidade prática de trabalho. Isso não existe. E eu acho que eles acabam também se cerceando, porque, por exemplo, eu não vi nada de escola austríaca dentro da academia, e foi uma coisa que para mim faltou, eu fui estudar tudo depois, né? Eu acho que podia ter mais debate. Mas como exigir se dentro da academia você não tem professores que falam disso, você não tem gente que traz ideias novas de fora, né? Você tem ali aquele núcleo duro que não muda, nós ficamos orbitando sempre o mesmo tema. E aí, lógico, não vai ter inovação, daqui a pouco economia vai acontecer o que aconteceu na história, que ela está se fechando em si mesma, né? Não tem sentido, né? A não ser para os próprios profissionais da área. Então, assim, eu acho que falta um pouco. Então a ideia é trazer um pouco desse debate, trazer um pouco do meu conhecimento econômico sobre o assunto, de uma forma mais leve também. Eu sou professor, então eu não gosto só que hoje eu não estou nem na universidade, estou em outras áreas, mas eu gosto de deixar mais simples a coisa. Então meu objetivo aqui no canal é esse, trazer a coisa de uma forma mais simples, mas em resumo, meu grande motivo de fazer esses vídeos é A, falta de quem falar, e B, trazer um pouco do pensamento econômico para a discussão liberal, trazer um economista, né, para falar um pouco sobre esse assunto e tentar completar algumas ideias, ok? Qualquer coisa tem o meu canal, o meu site aqui embaixo, algumas coisinhas eu publico lá, principalmente sobre inovação, ok? Até a próxima!